Olá, olá, gente. Boa noite, bom final de tarde aí pra vocês. Vamos entrando. Caravana de onde? Tem tanto tempo que eu tô sem fazer programa que eu esqueço de perguntar das caravanas. Vocês são da caravana de onde? Vão falando aí. Caravana de onde? Enquanto vocês estão entrando. Me deixem informados aí. Olá, vamos lá, Selma, Renata, Aline, Irian. Vamos entrando, sejam todos bem-vindos. Léo, oi, gente, boa tarde. Tô aqui no consultório, não tô no estúdio do programa, porque a agenda tem ficado bem cheinha, tô um pouco corrida também. Como eu fiquei uns dias parada organizando o casamento, agora eu tô atendendo aqui um pouco mais, então tô ficando até mais tarde no consultório. Então vamos entrando, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre psiquiatria infantil, certo? É muito comum a gente receber hoje no consultório pais queixando-se, ou já, muitas vezes eu recebo já com diagnóstico pronto, né, do tipo, doutora, já passei não sei quantos psiquiatras e meu filho tem hiperatividade, né? Alguns falam tem TDAH, mas muitos falam meu filho tem hiperatividade, ele é hiperativo. Então é importante primeiro que a gente entenda que a hiperatividade, na verdade, é um sintoma, correto? A hiperatividade por si só não é um diagnóstico, tá? É um sintoma da criança. Bom, mas e o que então seria o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é um diagnóstico que a gente tende, né, a fazer sim na infância. A gente tem que pesquisar quando chega um paciente adulto também para a gente dar esse diagnóstico. A gente tem que pesquisar se esse paciente apresenta sintomas desde a infância, porque é muito comum a gente receber crianças que na verdade tem um nível de ansiedade muito elevado, e essa ansiedade gera inquietação psicomotora, que é um sinal clínico, e que é diferente de hiperatividade. A hiperatividade como sintoma, a gente tem que pensar como um aumento de energia. É aquela criança que não para. É aquela criança que ela tá em um lugar, ela tá andando pra lá e pra cá e ela não para na cadeira, ela entra na conversa dos outros, ela começa muitas vezes falando em demasia, fala demais. No entanto, a gente tem que saber diferenciar essa hiperatividade de uma ansiedade por si só, dos transtornos ansiosos, que também são muito comuns em crianças, principalmente nos dias de hoje. E os pais muitas vezes já chegam, não, meu filho tem TDAH, eu quero Ritalina, né? Eles já chegam às vezes com essa demanda, porque o amiguinho dele tá tomando. E a gente chega hoje a uma realidade em que na sala de aula você conta nos dedos as crianças que não tomam uma medicação psicotrópica. Gente, a gente tem que ter muito cuidado para dar diagnóstico em criança, certo? Ai, Maísa, mas preenche todos os critérios. Ok, preenche todos os critérios. Mas eu posso até fechar um diagnóstico. Mas primeiro a gente tem que analisar o contexto familiar dessa criança, né? Não, Maísa, realmente ele chega em casa e os pais brigam 24 horas por dia, não tem diálogo em casa, essa criança não tem ordem em casa, não tem ordem nenhuma. A forma como essa criança é educada está completamente tortuosa. E aí os pais chegam clamando por um diagnóstico no consultório, porque tudo que eles querem ouvir, na verdade, é que o filho deles tem alguma coisa, né? Porque sabendo que o filho deles tem alguma coisa, pronto, aí eu posso tirar o meu da reta, né, pai? Né, mãe? Aí eu tiro o meu da reta, aí eu falo assim, pronto, ele tem TDAH, ou ele tem hiperatividade, ou ele tem transtorno de ansiedade, ou ele tem ansiedade de separação, sei lá, independente do diagnóstico. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o TDAH, sobre o transtorno do déficit de atenção
e hiperatividade porque eu me preocupo com a quantidade de diagnóstico que tem aparecido de crianças com TDAH, e quando você vai avaliar a fundo, não é bem isso não é bem isso não. E os pais, eles querem esse diagnóstico. Por quê? Porque tá na moda ter TDAH, entendeu? E aí, quando eu recebo esse diagnóstico do psiquiatra, facilita para os pais. Por quê? Porque daí não é mais comigo, ele tem um negócio aqui, ele tem uma doença psiquiátrica, ele tem um transtorno psiquiátrico. Então, eu não tenho que olhar para mim, né, pai, né, mãe? Aí eu não preciso olhar para mim, olhar para as minhas atitudes enquanto pai, enquanto mãe, e perceber o que eu tô fazendo de errado na criação aqui desse guri. O que eu tô fazendo aqui de errado na criação dessa guria? A gente tem que estar atento a isso. Você, pai, você, mãe, tem que estar atento a isso. E é justamente isso que eu acho importantíssimo de trabalhar quando a gente atende criança, né? Ok, eu vou avaliar se essa criança preenche critério diagnóstico, certo? E o diagnóstico em criança, ele tem que ser muito mais cuidadoso. Então não é aquela coisa que você vai fechar em uma consulta, a não ser quando a coisa é muito escancarada. Às vezes a gente consegue, né? Quando é um caso assim, nítido, escancarado. Não, isso aqui é TDAH, carimbo embaixo, assino, com certeza. Preenche todos os critérios e mais um pouco. Não tem nada ali ou nenhuma outra circunstância que essa criança vive que justifique esses sintomas. Então é o TDAH mesmo. É um transtorno ali do neurodesenvolvimento. Aí sim, aí eu fecho o diagnóstico, se necessário, se for possível, até em uma consulta, mas na maioria mesmo dos casos, não é possível fechar esse diagnóstico em uma consulta apenas. E na maioria dos casos em que você chega, não, é TDAH, a professora já falou que é TDAH, fulaninho, o vizinho já falou que ele é hiperativo, o fulaninho, filho lá da Jury Cleides também, é igualzinho, ele recebeu o diagnóstico de hiperatividade. Então é isso, doutor, eu vim aqui só pra senhora dar o diagnóstico. Não é assim, gente. Pra gente dar um diagnóstico de TDAH, a gente tem que ter bastante cuidado. E eu acho que o que eu mais noto hoje em dia, que eu queria compartilhar com vocês, é que, na verdade, quando a gente vai ver a criança que tem suspeita de TDAH, o que a gente encontra, na maioria das vezes, são pai e mãe, ou os responsáveis ali pela criação, completamente despreparados para a criação dessa criança. Pais que não sabem lidar com o filho. Pais que não sabem conduzir o processo educacional daquela criança. Entendem? Uma casa, muitas vezes, sem rotina nenhuma, uma casa sem ordem alguma, uma educação sem aquela autoridade que eu digo. E quando eu digo autoridade, gente, não é gritar com criança, não. Não é gritar e falar, vem aqui fazer essa tarefa, seu burro. Porque é muito comum, nossa, como a gente tem que ter cuidado com isso, né? E aí entra até no caso de crianças que têm o TDAH propriamente dito, que tem o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, por terem essa dificuldade cognitiva, muitas vezes recebem apelidos maldosos, e às vezes vem da própria família. Meu filho é burro, menino burro, faz logo, não dá conta dessa coisa, faz logo essa tarefa, não consegue se concentrar, menino, para de ser burro. Pelo amor de Deus, pais, pelo amor de Deus, cuidado com as coisas que vocês verbalizam para essas crianças. Tudo isso, toda palavra verbalizada para uma criança tem um poder muito grande. Não só a palavra, mas a forma como ela é dita, o tom de voz que é utilizado, né? O contexto em que isso é utilizado, né? Então preste atenção. Se o seu filho, por exemplo, tem realmente uma hiperatividade, é aquela criança que não para na cadeira, aquela criança que não deixa os outros conversarem, aquela criança que foi na casa da avó, ele não para um minuto, ele gira, ele vai pro sofá, ele escala a montanha do portão, ele escala o portão, ele escala o sofá, ele vai lá na avó e puxa o vestido da avó e de repente já vai lá no avó, aquela criança que não para. É aquela criança que vai fazer uma tarefa e tem que estar alguém ali do lado, porque se não tiver alguém do lado ali fazendo a tarefa com ela, a criança não consegue se concentrar. Ou seja,
É uma hiperatividade tão grande que acaba acarretando em um déficit, em um prejuízo na atenção, né? E o contrário também pode acontecer. Então, crianças que às vezes não têm um componente da hiperatividade tão forte, mas que tem uma desatenção proeminente, ou seja, ela não consegue se concentrar nas tarefinhas que faz, ou não consegue se concentrar em qualquer atividade que exija muito esforço cognitivo, né? Essa criança tem que sim ter um olhar mais atento, essa criança tem que sim ser verdadeiramente investigada e muitas vezes até necessitar de uma medicação psicotrópica, como um psicoestimulante, por exemplo. No entanto, eu vou repetir para a gente finalizar, o que eu mais vejo são pais despreparados, pais ansiosos, muito ansiosos, e que acabam passando isso para seus filhos. Porque uma pessoa ansiosa, uma pessoa que quer tudo ali pra ontem, uma pessoa que quer dar conta de tudo, uma pessoa que não para de falar na cabeça do filho, que não para de importunar esse filho. Filho, você já fez tarefa? O menino já fez, já refez, e a pessoa tá lá importunando o filho, né? Buscando ali perfeccionismo. Eu quero controlar o meu filho, eu quero que meu filho seja perfeito. Então o que a gente vê muito é esse padrão de pai e de mãe hoje em dia. E isso, na verdade, gera ansiedade na criança. Então, o que teu filho tem, na maioria das vezes, pode não ser um componente de hiperatividade. Pode ser que ele não tenha o TDAH, pode ser que ele tenha ansiedade, uma ansiedade patológica, porque você, mãe, está extremamente ansiosa e não porque é contagioso, como o coronavírus, mas você acaba transmitindo, né? Não é contagioso, então você não passa isso, mas você transmite essa ansiedade pro teu filho. E isso vai deixar a tua criança mais ansiosa. E isso pode deixá-la mais agitada. Não necessariamente é um TDAH. Pode ser uma ansiedade secundária aí a uma ansiedade dos pais. Por isso que o meu trabalho aqui no consultório é muito de olhar para o todo. Não adianta eu medicar a criança, porque muitas vezes chega aqui, ó, o problema está nessa criancinha aqui, de 10 aninhos. Não, vamos olhar direitinho. E quando a gente olha direitinho, o que a gente vê são pais que estão errando muito, pais que não estão bem psiquicamente. Então, às vezes, meu trabalho na consulta é muito de trabalhar intervenções psicoterápicas com as crianças ou até com os próprios pais, para que eu consiga que essa criança evolua, que essa criança possa viver em um ambiente de paz, em um ambiente de calmaria, em um ambiente de estabilidade emocional, para que ela possa se desenvolver naturalmente. Na verdade, o que ela tem não é um transtorno ali do neurodesenvolvimento, né? Não é o TDAH propriamente dito. Ela tem uma rotina familiar muito bagunçada. Ela tem pais extremamente ansiosos que estão transmitindo isso para ela, certo? Então, pais, estejam atentos a isso. Estejam atentos principalmente a vocês mesmos. Então, talvez o teu filho não tenha, voltando ao título do programa, talvez o teu filho não tenha hiperatividade. Talvez você, pai, talvez você, mãe, tenha ansiedade e está transmitindo isso para a criança. Então procurem ajuda vocês também. Não só coloquem aí a carga do problema, não coloquem a carga do problema com a criança, né? Olhem para vocês e assumam a responsabilidade sobre os atos e sobre este processo de criação, né, de um filho, que não é fácil, né, que exige esforço, exige dedicação, mas exige também muita calma, muita paciência, mansidão, ordem na casa, estabilidade emocional, né? Um filho que hoje encontra uma mãe tranquila e amanhã encontra uma mãe pilhada, esse filho não vai conseguir ter estabilidade o suficiente para se desenvolver, para aprender aquilo e calcular aquilo que ele precisa aprender do mundo, certo? Então é isso, queridos. Até a próxima, um beijo e tchau, tchau. Vamos ver quando que eu volto lá pro meu estúdio, tá bom? Por enquanto, trabalhando aqui nível hard. Um abraço a todos. Tchau, tchau.